O Diário e a TSF Madeira completam o ciclo de entrevistas aos candidatos à liderança do PSD conhecidos até hoje. Conforme acertado com as várias candidaturas, para o fim ficou a entrevista ao Dr. Sérgio Marques, para muitos uma espécie de reserva do partido, que agora é chamado ao palco principal. Iniciou-se na Assembleia Legislativa, foi diretor regional e mais tarde eurodeputado, tendo-se tornado no madeirense com mais anos no Parlamento Europeu, um registro que poderia ser reforçado com mais um mandato se não tivesse ousado discordar de Alberto João Jardim. Dr. Sérgio Marques, teve 5 anos fora de cena, mas sempre nos órgãos do partido, mesmo depois de certa forma maltratado pelo Presidente Jardim, mas nunca se lhe ouviu a voz. Tem consciência que isso poderá não abonar a sua candidatura? Eu não tive sempre nos órgãos do partido. Houve uma altura, desde que deixei o Parlamento Europeu, que estive fora dos órgãos do partido, nomeadamente da Comissão Política. Entendi que deveria aceitar, algum tempo depois da saída do Parlamento Europeu, o convite para integrar a Comissão Política. Porque achei que, se calhar, faria mais sentido que eu estivesse dentro, que pudesse influenciar minimamente os trabalhos da Comissão Política, do que se estivesse fora numa de assistente passivo. Provavelmente enganei-me porque não consegui influenciar minimamente o rumo dos acontecimentos. E hoje questiono se fiz bem em ter regressado à Comissão Política. Portanto, essa ausência coincidiu seguramente com o pior período do jardinismo. Seria nessa altura que a sua atual postura crítica seria mais útil, quer ao partido, quer aos madeirenses. Acha que essa opção vai ser bem entendida? Diz bem, Agostinho, eu, nos 2 congressos que se realizaram neste período, tive a ocasião de ter 2 intervenções críticas relativamente à evolução da situação do partido e da região. Isso está documentado e, por isso, estou de consciência tranquila relativamente ao que foram as minhas posições, muitas delas que estou a retomar agora. E posso até ir mais atrás. Eu recordo de um discurso que fiz no Congresso em 1995, em que aquilo que eu estou a dizer hoje é praticamente o mesmo que disse nesse discurso. A necessidade de uma nova revolução tranquila, a necessidade de estabelecermos novas prioridades, de estabelecermos novas políticas, de renovarmos o pessoal político. Disse-o em 95. Aliás, já escrevi um artigo precisamente no Diário Notícias, em que faço transcrições desse artigo datado de 1995. É claro que o partido não seguiu os meus entendimentos, as minhas opiniões, e eu, como militante disciplinado, limitei-me a acatar a maioria estabelecida no partido, sem prejuízo de ter vincado bem as minhas opiniões relativamente à evolução dos acontecimentos, quer relativamente à região, quer relativamente ao partido. Ainda mais recentemente, no processo das autárquicas, o seu nome acabou por vir à baila sempre por terceiros e nem sempre com boas referências. Foi um erro limitar-se a assistir também aí, sem nunca definir publicamente a sua posição, por exemplo, em relação àquilo que outros definiam por si. Foi a minha posição relativamente às autárquicas. Eu acredito que tenha ficado mal explicada, mas ela foi muito clara. Eu nunca cheguei a ser convidado para o que quer que seja, muito menos para assumir uma candidatura à presidência da Câmara. Fui meramente sondado relativamente a essa possibilidade, mas meramente sondado. Olha, logo por ocasião do primeiro encontro pessoal que eu tenho com o Dr. Alberto João Jardim. Falou-se nessa possibilidade, depois do desentendimento relativamente ao Parlamento Europeu. E falou-se nessa possibilidade. E eu imediatamente informei o Dr. Alberto João Jardim que havia um candidato que tinha legítimas expectativas para ser o candidato. E não se falou mais do assunto. E daí que eu tenho achado que não me deveria ter pronunciado sobre esse assunto quando houve aqueles desenvolvimentos em torno da candidatura à Câmara Municipal do Funchal. Para encerrar este capítulo introdutório, acha possível que nesta campanha, que já caminha agora para o fim, faltam
2 meses. Certo. Acha que ainda é possível convencer os militantes e afastar essa ideia de ser uma pessoa, de certa forma, acomodada? Mas repare, se eu fosse uma pessoa acomodada, como o Agostinho refere, eu não teria batido com a porta ao Dr. Alberto João Jardim para a ocasião da renúncia a um terceiro mandato no Parlamento Europeu. Quer melhor prova de não acomodação do que essa decisão. Mas acabou por ficar também, continuar numa posição, de certa forma, confortável, sem desgaste público. Sim, porque achei que me faria bem deixar um pouco o palco político. Eu acho que faz bem a qualquer político, amiudadamente, estar um pouco fora da política. E foi o que eu achei que deveria fazer. Viver como um simples cidadão. Eu tinha estado 25 anos, Agostinho, na vida política ativa, 15 anos no Parlamento Regional, 10 anos no Parlamento Europeu. Achei que era o tempo para um interregno, para uma travessia no deserto, para pensar o meu futuro e para olhar para a região com uma outra perspectiva. Não com a perspectiva de um político em exercício de atividade, mas com a perspectiva de um cidadão. Tal como são os meus concidadãos, estar com eles e olhar para a política com uma perspectiva diferente. Foi isso que eu quis fazer com este interregno. E acho que isso fez-me bem, ajudou-me a refletir bastante, a pensar bastante, a estudar bastante e por hoje e por agora apresento e venho com uma expectativa redobrada e uma energia redobrada para ser útil agora numa fase particularmente difícil da nossa região. E aliás só venho precisamente porque as coisas estão muito difíceis. Se tudo tivesse continuado num tempo de vacas gordas, aí de certeza manteria naquele estado que eu Agostinho diz de acomodação. Entrou nessa corrida há cerca de 1 ano e picos, pouco mais de 1 ano. Tem destacado várias vezes a diferença de meios à sua disposição comparativamente aos outros candidatos. Acha que todos os outros estão em vantagem? Sim, eu tenho dito que esta disputa eleitoral é um combate entre aspas, muito desigual, porque de facto há outros candidatos, nomeadamente os candidatos governantes, que têm meios que não estão à disposição, nomeadamente da minha candidatura. Alguma vez esperou que eles reagissem ou atuassem conforme o repto que fez, que era suspender as suas funções? Não, para lhe dizer francamente, achei que eles nunca iriam aceitar o meu repto. Mas atenção, não era por isso que eu iria deixar de o fazer, porque achei que era fundamental para que houvesse igualdade de oportunidades entre todos os candidatos, que todos pudessem partir de uma base comum e não uns completamente fora de lugares de poder, como é o meu caso, e outros em lugares de poder, como é o caso de todos os outros candidatos e mesmo um deles que tinha estado durante quase 20 anos na Câmara do Funchal. O Dr. Sérgio Marques foi uma das pessoas que já falou da questão dos funcionários públicos que terão sido eventualmente pressionados, direto ou indiretamente, por chefigas, para favorecer determinados candidatos. Acha que esse fator pode distorcer o resultado eleitoral? Bom, essa foi precisamente uma das razões para eu ter proposto que os candidatos governantes abandonassem os seus postos. Mas não creio que isso vá acontecer, porque, acima de tudo, as pessoas são absolutamente livres e o voto será secreto. E eu confio plenamente nas decisões que os militantes irão tomar no dia 19 de dezembro, apesar de sofrerem desse tipo de condicionamento, mas acho que isso não irá ao ponto de influenciar a sua decisão na secretude do voto e da urna. Acredita que haja militantes forçados a assinar um papel e a votarem de outra forma? Sim, acredito que tenha havido, no mínimo, condicionamento de funcionários públicos para assinarem listas de subscrição de determinadas candidaturas. Esse não foi o único sinal de suspeição em relação ao processo eleitoral interno. Acha que é possível haver qualquer outro tipo de intermissões estranhas? Eu espero que não. Fez algum alerta nesse sentido em determinada altura da campanha? Certo, eu espero que não, porque é fundamental que esta eleição corra de uma forma imaculada, de uma forma absolutamente limpa, porque é isso que os militantes esperam e é isso que a sociedade madeirense espera. Os madeirenses estão de olhos postos no PSD e no que vai acontecer no PSD e na eleição do dia 19 de dezembro.
Porque os madeirenses têm a consciência que o PSD é a alternativa a si mesmo. A alternativa não passa pela oposição, porque a oposição, como se tem revelado na Câmara do Funchal, manifesta toda a sua impreparação para governar. Veja o que seria o espetáculo da Câmara do Funchal transposto para o governo regional. O PSD é que tem os talentos, é que tem os meios, é que tem a experiência, tem a cultura de poder para continuar a assegurar a governação desta terra. E os madeirenses sabem disso. Daí que eu entenda que esta eleição, para a credibilidade do partido, é crucial, é fundamental que decorra da forma mais transparente, da forma mais limpa. O líder que sair desta eleição, sobre ele não pode recair qualquer suspeição, qualquer dúvida sobre a sua legitimidade eleitoral. E daí que eu tenha apresentado a proposta da Comissão Eleitoral composta por representantes de todas as candidaturas. Não acha estranho que isso não tenha sido aceito, sendo uma proposta que beneficiaria tudo? Acho estranho que não tenha sido aceito pelos órgãos do partido e acho estranho que... Não haver mais ninguém a defender a E mesma acho estranho coisa. que os meus companheiros candidatos não tenham apoiado essa proposta, que me parece fundamental, que me parece de acordo com os mais básicos estándares eleitorais. Os Açores, o PSD nos Açores tem implementado essa proposta, o PSD a nível nacional, isso é comum nos partidos democráticos e eu acho de facto muito estranho que essa proposta não tenha seguido a sua avante, que não tenha tido nomeadamente apoio de outros candidatos que comigo concorrem a esta eleição. Em janeiro deste ano assumiu uma posição bastante diferente, de certa forma nobre, ao anunciar que retirava a sua candidatura se concretizasse alguma tentativa de expulsão de outro candidato, no caso Miguel Albuquerque. Voltaria a fazer a tomar a mesma posição ou foi campanha? Não foi nada circunstancial. Fui absolutamente sincero. Se porventura hoje houvesse uma ameaça de expulsão de qualquer dos candidatos, eu imediatamente retiraria a minha candidatura se consumasse essa expulsão. Porque eu não quero ser eleito com base em julgo de secretaria. Eu quero ser eleito com base na livre decisão dos militantes e não por qualquer outra interferência, como seria desqualificar um adversário. Isto não faz sentido. Eu não quero jogar com uma equipa contra 10 por expulsão indevida de alguém da equipa adversária. Isto para mim parece-me fundamental. Acha que foi essa posição que travou, de certa forma, aquilo que se estava a desenhar? Eu acho que ajudou a travar, acho que foi fundamental para ajudar a travar e congratulo-me por isso e acho que valeu a pena ter tomado essa decisão, Agostinho. Em que é que a sua candidatura se diferencia das outras? Vai cair na tentação de colar-se a uma das vagas existentes? Tentará fazer algo de diferente? Agostinho, eu não venho para negociar, para fazer negócios eleitorais com qualquer candidatura. Não venho em busca de lugares. E acho que isso logo à partida diferencia a minha candidatura. Por outro lado, acho que existe um espaço no PSD que deve ser aproveitado. O PSD nos últimos anos viveu muito de uma dialética entre o presidente do partido e o secretário-geral, que de certa forma se apoderaram do partido. Eles hoje atuam como verdadeiros donos do PSD. E acho que é preciso libertar o PSD desta lógica. E daí que eu apareça como que uma alternativa às outras candidaturas. Porque as outras candidaturas estão com muita proximidade relativamente a ambos os polos que neste momento dirimem no partido. E a minha alternativa apresenta a minha candidatura apresenta uma espécie de uma terceira via, de uma via alternativa a estes dois grandes polos que têm dominado a vida do partido. E eu acho que o partido, no ano em que cumpre o seu 40º aniversário, tem que iniciar um novo ciclo, tem que começar de novo, tem que ser refundado. E acho que a minha candidatura, equidistante destes dois polos, pode representar essa lufada de ar fresco, esse novo início, esse novo começo, essa refundação para o PSD. Passando em revista todas as propostas que tem enunciado publicamente, é quase difícil de não concordar com qualquer uma delas. Uma vez mais, não acha que é legítimo que o madeirense pergunte por onde é que andou nestes últimos anos? Bom, tive 25 anos de vida política ativa, tive 4 anos em reflexão, em travessia no deserto.
E agora estou de alma e coração nesta candidatura. Aliás, fiz questão mesmo de me aposentar da função pública para abraçar de corpo inteiro esta candidatura, porque não tinha condições de o fazer se não tivesse 100% disponível para abraçar esta candidatura. E, portanto, estou aqui nas mãos dos militantes e eles farão da minha candidatura aquilo que entenderem, e eu confio plenamente na sua decisão. Ainda que eu tenha a convicção de que os eleitores e que os militantes do partido saberão avaliar muito bem o que está em jogo nesta eleição. O partido que vencer as próximas eleições tem sérios desafios pela frente e respostas concretas para dar aos madeirenses, sobretudo na questão da pesada dívida, que vai ser agravada, pelo menos aquilo que temos a pagar a partir de 2016. Tem alguma carta na manga para este problema grave que começa a assustar as famílias madeirenses? Certo. Eu acho que nós vivemos uma época em que é preciso ser bastante responsável e bastante realista. Não há passos de mágica, não há soluções milagrosas, não há abanões de árvores de patacas que nos tragam a prosperidade e o progresso que todos, obviamente, almejamos. Acho que o futuro vai depender das nossas capacidades de liderança e também das nossas capacidades de trabalho e de esforço. E acho que todas as pessoas têm que estar conscientes de que o caminho não é fácil. O caminho é duro, é complicado. Agora, que há perspectivas. Pode-se acender com vigor uma luz no fundo do túnel e há caminhos a percorrer que nos podem trazer melhores horizontes, que nos podem trazer esperança. Eu, nomeadamente, entendo que a questão da dívida é um fardo pesadíssimo. Temos que encontrar soluções para lhe fazer face. Temos que crescer economicamente, que é a melhor maneira de atacar a dívida. E temos também que aumentar as receitas fiscais para assegurar recursos para pagar a dívida. E daí que eu entenda que a questão da competitividade fiscal é uma questão fundamental. Acho que o Centro Internacional de Negócios tem que ser reforçado. Ele está já a produzir 123 milhões de receita fiscal, o que não é de todo despiciendo, e foi um verdadeiro bálsamo para compensar a austeridade destes anos. Portanto, o centro tem que ser reforçado e temos que rodear a nossa região de todos os instrumentos necessários para garantir essa competitividade fiscal. O país, neste momento, está-nos a dar uma ajuda porque está num processo de redução gradual da taxa do IRC. Até 2016, perspectiva-se uma redução até entre 17% e 19% do IRC. Se nós tivermos em conta que podemos baixar essa taxa em 20% logo terminado o esforço do PAEF, nós podemos ter uma região bastante competitiva do ponto de vista fiscal. E eu até advogo que possamos retomar a fasquia dos 30% de redução que tínhamos antes na anterior Lei de Finanças Regionais. Se nós aplicarmos uma redução de 30% na taxa de IRC à taxa que vai estar em vigor em 2016, na sequência da redução do IRC, nós podemos ter aqui uma taxa equivalente à da Irlanda. E nós sabemos como a Irlanda é hoje um dos grandes países fiscalmente competitivos. Podemos ter uma competitividade fiscal idêntica à da Irlanda em 2016, se de facto se concretizar a redução da taxa do IRC e nós tivermos capacidade para reduzir essa mesma taxa por força da redução que nos é facultada em 20% ou 30%, como eu acho que deveria ser feito. Portanto, temos aqui um caminho, que é um caminho realista, que é um caminho que se pode percorrer nos próximos 2, 3 anos e que podem trazer uma perspectiva de desafogo financeiro à região muito significativo. Mas esse caminho precisa também de outros atores, por exemplo, os partidos da oposição, as entidades na República, na Europa. Certo. Temos capital para ir por aí? Claro que temos capital. Acho que vamos precisar de nos entendermos todos. Acho que esta é uma questão sobre a qual deve haver um entendimento generalizado das forças políticas que estão representadas no Parlamento Regional. Tem que haver um pacto de regime sobre a questão da competitividade fiscal. E que passa também por uma relação com Bruxelas. Mas se nós garantirmos este caminho de redução do IRC,
Bruxelas não terá nada a objetar. E depois é preciso ter em conta que se nós reduzirmos a taxa do IRC para os níveis da Irlanda, essa taxa irá alavancar também o Centro Internacional de Negócios, porque a faturação que as empresas sediadas no centro tiverem em excesso dos plafons que estão estabelecidos neste momento, será aplicada essa taxa de 12% e não uma taxa de 20 e tal por cento como acontece hoje em dia. Portanto, temos condições para, em conjugação com a taxa de 5% no Centro Internacional de Negócios e com uma taxa muito competitiva para o resto da região, alavancarmos significativamente o Centro Internacional de Negócios e atrairmos milhares de empresas para o centro, tal como ele já chegou a ter, e temos que superar as fasquias que atingimos no passado. Para além dessa vertente fiscal, que é importantíssima, há também o turismo, que é vital para a nossa economia. Tem alguma ideia para incentivar e reforçar este setor? Eu acho que o turismo está muito longe de ter dado todo o seu potencial. E antes de falarmos em promoção, que é fundamental fazer e reforçar, acho que temos que acima de tudo, valorizar o produto turístico que temos. Temos que trabalhar a sua autenticidade, a sua genuidade, o seu caráter exótico, aquilo que no produto turístico nosso nos diferencia dos outros destinos. Nós não podemos ser iguais aos outros, porque se formos iguais aos outros, não competimos com os outros. Nós temos que apostar, de facto, naquilo que nos diferencia relativamente aos outros destinos. E, infelizmente, neste aspecto, cometeram-se muitos erros nos últimos anos. Mas eu acho que ainda vamos a tempo de termos uma estratégia assente num plano estratégico para o turismo que valorize aquilo que é específico da Madeira, aquilo que apenas na Madeira o turista pode encontrar, aquilo que na Madeira é exótico, nos diferencia. Se nós fizermos este caminho, o turismo poderá ainda representar um acréscimo significativo de postos de trabalho e de riqueza para a nossa região. Interligado com o turismo, mas também importante para os residentes, temos a questão dos transportes, quer a nível aéreo, quer a nível marítimo. Concorda com o regime atual, digamos assim? Em termos quer de transportes aéreos, quer de transportes marítimos. Eu já tive a oportunidade de expressar as minhas propostas relativamente ao transporte aéreo. Acho que os Açores chegaram agora a um acordo que me parece fundamental ser seguido pela Madeira, no sentido de garantir uma tarifa máxima para os residentes, que obviaria e resolveria o problema dos doentes, dos estudantes, dos desportistas e também do Porto Santo, que perdeu muito com a liberalização do transporte aéreo, o quadro em que nos encontramos agora. Eu acho que temos que fazer um balanço deste tempo de liberalização e retocar e reformular o atual regime, atendendo a estes aspectos que eu aqui referi. Depois, relativamente aos transportes marítimos, aí acho que temos que atuar em vários planos. Quando falamos em transportes marítimos, falamos no transporte marítimo propriamente dito. E aí acho que importa introduzir mais concorrência. Acho que há 2 ou 3 companhias, ou armadores, e há uma suspeita de cartelização dessa atividade. Acho que é preciso introduzir mais concorrência, fazer acionar as entidades que regulam esta atividade. Acho que me parece-me fundamental. Não tem nenhum complexo pelo facto de ter, no início, há uns anos, ter trabalhado para o Grupo Sousa? Não tenho absolutamente nenhum complexo. Isso foi uma página da minha vida que eu não renego de todo, onde aprendi bastante, onde ganhei experiência ao nível da gestão empresarial e do mundo dos negócios. Mas o que é passado. Eu fui um mero assalariado do Grupo Sousa, gestor do Grupo Sousa, estive lá durante 8 anos, hoje sou absolutamente livre, obviamente, para expressar as posições que acho que são as mais adequadas para o interesse coletivo, e para o bem comum da região. E muitas vezes, há que o salientar, os interesses do Grupo Sousa estão em contradição com os interesses coletivos da nossa região. E isso tem que ser dirimido, essa relação. No capítulo dos transportes ainda tem sido um dos entusiastas, um dos defensores da reposição de uma linha tipo armas. Um governo seu
trabalharia para esse objetivo. Um governo meu trabalharia para esse objetivo, mas o candidato já trabalha para esse objetivo. Tanto assim que tenho neste momento a associação... Não se encontrou com o Sr. Armas? Não me encontrei com o Sr. Armas, acho que não é o tempo oportuno nem adequado para me encontrar com o armador. O que eu achei que era conveniente fazer neste momento era precisamente uma petição para a Assembleia da República, e associei-me a uma plataforma cívica que está muito interessada em repor a ligação, para uma petição dirigida à Assembleia da República que provoque na Assembleia da República a discussão em torno deste tema crucial. Estamos à beira das 4.000 assinaturas, temos 3.500 e tal assinaturas. Quando ultrapassarmos as 4.000 assinaturas, temos condições para provocar na Assembleia da República um debate sobre um serviço público de transporte marítimo de passageiros e carga por ferry entre a Madeira e o continente, que me parece que é a solução mais adequada para resolver este problema. Outro setor vital também na vida dos madeirenses é o setor da saúde. Tem sido muito badalado. Qual é a sua sensibilidade nesta área? Na questão do hospital, se devemos fazer uma opção diferente da que está em curso ou outras soluções? Sim, eu tenho muitas dúvidas sobre os investimentos que estão a ser feitos atualmente em torno do atual hospital. Acho que eles comprometem, em alguma medida, a construção de um novo hospital. E acho que aí há um enorme consenso na sociedade madeirense relativamente à necessidade de construirmos um novo hospital. E a mim preocupa-me que estejamos a fazer investimentos que se calhar vão comprometer esta grande necessidade da sociedade madeirense. Acho que... O seu partido pode ser penalizado numas próximas eleições em função disso. Sim, é óbvio, mas se o candidato do partido apresentar claramente à população qual é o seu projeto, qual é a sua ideia relativamente à construção do novo hospital, acho que as populações irão ter isso em conta. É óbvio que o caminho não é fácil, um hospital é extremamente dispendioso. Vamos ter, se calhar, que o construir de uma forma faseada. Vamos ter que envolver o Estado em termos da construção do hospital, porque eu acho que o hospital é uma infraestrutura de interesse nacional e como tal, merece a comparticipação do Estado. O Estado tem que nos auxiliar a construir o hospital. Eu advogo um novo relacionamento com a República. E no quadro desse relacionamento, que tem que ser acima de tudo um relacionamento fundado numa parceria e numa cooperação entre os dois lados do Atlântico, acho que há espaço para encarar a questão da construção de um novo hospital. Passando agora à vertente partidária, onde parece claro que defende um PSD Madeira claramente com outra cultura democrática, com outra forma de estar. Como é que tenciona fazer essa alteração, dado que até aqui há um histórico de uma certa arrogância, de algum centralismo em que os militantes são meras figuras decorativas? Essa é uma excelente questão, Agostinho. Acho que o partido tem que sair de uma lógica de fechamento e de enclausuramento em que tem vivido nos últimos anos e que motivou um abandono de muitos militantes. Passaram pela minha casa nas reuniões que tive quando as sedes estavam fechadas. Campanha. Exatamente. Passaram muitos militantes desencantados, frustrados com o partido. Mas em simultâneo ansiosos por voltar a participar. Eu senti isso. E daí que o partido tenha que se abrir. O partido tem que ser devolvido aos militantes. Tem que estar na mão de meia dúzia de oligarcas, de donos do partido, para ser devolvido aos militantes. Porque o partido é dos militantes. Eu até diria mais, o partido é de todos aqueles que se identificam com o partido. Mesmo os seus simpatizantes, aqueles que já votaram no PSD e que deixaram de o fazer, entre 2007 e 2011, entre ambas as eleições, 20.000 pessoas deixaram de votar no PSD. E o PSD também é desses. O PSD é de todos aqueles que já se identificaram, que já simpatizaram com o partido. Nós precisamos de deitar pontos de novo a todos esses milhares de pessoas que já confiaram no PSD para assegurar a governação da nossa região. Portanto, abrir o partido, torná-lo mais democrático, mais participativo,
fazer dele um fórum de grande reflexão, de estudo e de debate sobre o futuro da Madeira e do partido ele próprio. E se conseguirmos fazer esta transformação no partido, acho que vamos ter um partido dinâmico, um partido com garra, com chama, com alma, com mística, para encarar os grandes desafios que estão colocados à nossa região. Se vencer o partido, como espera, qual é o papel que reserva para os protagonistas das outras candidaturas? Eu faço questão de aprofundar a democraticidade interna do PSD e, em consonância com isso, irei chamar todos os candidatos vencidos para indicarem representantes e companheiros para o Conselho Regional. Como sabemos, o Conselho Regional é em lista única, ou aquele que tem mais votos ganha, e eu faço questão de apresentar uma lista de unidade. E daí que esteja disposto a entregar aos meus companheiros que tiver vencido na disputa interna quase metade dos lugares do Conselho Regional, numa prova de abertura aos meus companheiros e também numa prova de democraticidade, porque o Conselho Regional é uma espécie de parlamento do partido, onde todos devem estar representados, todas as sensibilidades do partido devem estar aí representadas e daí que me parece importante que todos aqueles que se candidataram tenham expressão no Conselho Regional. A pluralidade tem que ser a palavra de ordem também para o Conselho Regional. Acho que esta é uma questão fundamental para um partido novo e diferente. Ao nível das estruturas concelhias, tenciona introduzir alterações na representatividade e na forma de poderem ter algum peso? Sim, eu tenciono recuperar as comissões políticas de concelhias, sem prejuízo de manter as atuais de freguesia. Acho que foi um erro termos acabado com a estrutura intermédia. Era o funchal farto dos concelhos, nessa altura, na outra altura? Sim, eu acho que se acabou com as comissões de concelhias, com receio do aparecimento de líderes locais que pudessem eventualmente umbrear com o líder regional. Acho que foi uma estratégia de conservação de poder da cúpula partidária, que acho que não faz sentido. Até porque as concelhias são um instrumento de participação dos militantes e de dar relevância aos concelhos da nossa região. Eu, na lista que apresentar à Comissão Política, agora até o dia 14 de novembro, faço questão de ter um representante, um companheiro em representação de cada um dos nossos concelhos. E daí que repor as comissões políticas de concelho seja fundamental, como também me parece importantíssimo dar a palavra aos militantes locais na escolha dos candidatos autárquicos. A próxima lista de deputados passará, em grande parte, também pela opinião candidatos local. Autárquicos, lista de deputados, tem que passar também pelos militantes de cada um dos concelhos. Já defendeu uma redução do jackpot parlamentar. Isso virá apenas pela redução do número de deputados ou também do valor que é distrito a cada uma dessas? Certo. Eu defendo uma redução substancial do jackpot, que a redução não deriva apenas da diminuição do número de deputados, mas que vá mais além. Porque eu acho que o partido tem que dar o exemplo nesta questão. Nós vivemos uma situação de verdadeira emergência social e os partidos têm também que apertar o cinto. Não basta sermos apenas nós, cidadãos, a apertar o cinto, a sofrer a austeridade e os partidos continuarem a viver como se ainda estivéssemos no tempo das vacas gordas. Uma liderança pelo exemplo parece-me fundamental. E daí que o jackpot não faça de todo sentido. É um verdadeiro escândalo regional a existência de um jackpot com a dimensão daquele que temos. E depois não é apenas o jackpot. Eu acho que nós criamos aqui na Madeira um estado de privilégio, um estado de exceção, porque a Madeira é o único território onde temos um jackpot com a dimensão do que temos, onde temos ainda a possibilidade de acumular reformas com salários, onde temos um regime de incompatibilidades que é o menos apertado do país e onde temos ainda em formação direitos a subvenções vitalícias e a subsídios de reintegração. Isto apenas se passa na nossa região. Isto não faz qualquer sentido. A autonomia serviu para proteger a classe política ou a autonomia e o estatuto político administrativo serve para proteger as populações? Esta é a questão que eu deixo e de facto, isto é um completo absurdo.
A nossa entrevista caminha para o fim. Queria-lhe desafiar a umas respostas mais ou menos rápidas sobre alguns dossiês, por exemplo, a política de apoio ao desporto, uma área que me parece que nunca se pronunciou. Diz bem, Agostinho. Repare que anda bem atento às minhas posições. É verdade, ainda não pronunciei sobre o desporto, também ainda temos 2 meses para o fazer. Mas era receio? Não é receio de todo, não. E ainda hoje lia o Diário de Notícias e acho que vinha lá uma notícia muito esclarecedora a propósito do apoio ao desporto, que é o facto de algumas SADs terem entrado no perímetro público, da consolidação pública. E de agora, ao que isto chegou. Isto dá bem a nota de quão fundamental é inverter a política desportiva. Há muita artificialização nos apoios ao desporto. É preciso acabar com essa artificialização, nomeadamente ao nível dos apoios ao desporto profissional. E não ponho minimamente em causa o desporto amador, o desporto de formação, o desporto escolar. Acho que temos que repensar também aí, mas, de uma forma geral, são as vertentes da atividade desportiva que temos que privilegiar. Agora, temos que fazer uma grande reflexão sobre a melhor forma de apoiar o desporto profissional. Será que a região tem economia para ter 2 equipas na primeira divisão? É uma interrogação que eu deixo e relativamente à qual eu até gostaria de abrir um debate público com a população e com os militantes do partido. E se perder votos com essa discussão? Eu não me preocupa se vou perder votos ou não. Eu, acima de tudo, estou preocupado em servir a Madeira e em apresentar as melhores soluções. Depois caberá aos militantes e aos eleitores e à população avaliar da bondade dessas minhas propostas. É com esta postura que eu venho a este combate eleitoral. E daí que diga que há que fazer uma grande reflexão sobre os apoios ao desporto profissional. Outro dossiê, Jornal da Madeira, este é um modelo para continuar ou é impensável? Bom, aí ao contrário do desporto, já me pronunciei há muitos meses. Já me pronunciei há muitos meses sobre essa questão. Acho que fui o primeiro, aliás, dos candidatos a se pronunciarem sobre a questão do Jornal da Madeira e defendo para o Jornal da Madeira uma solução que não passe por uma subsidiação, como acontece atualmente por parte dos cofres públicos. Acho que os cofres públicos não têm que contribuir para o Jornal da Madeira, tal como não contribuem para o Diário de Notícias, não há um subsídio ao Diário de Notícias. Acho que não faz qualquer sentido uma intervenção da região na comunicação social, ao ponto de atribuir um subsídio a um dos órgãos de comunicação social, até porque introduz concorrência desleal entre os dois órgãos. E eu acho que o Jornal da Madeira, se entrega à Diocese, se a Diocese for capaz de estabelecer uma parceria com parceiros privados, eu acho que o Jornal da Madeira tem todas as condições para ser viabilizado. Sabe uma coisa, Agostinho? Eu fiquei extremamente impressionado com o último congresso organizado pela Diocese a propósito dos seus 500 anos. Vi uma Diocese de vanguarda, de ponta, uma Diocese que tem mais do que capacidade para agarrar o Jornal da Madeira. Há ali tanta inteligência, tanto bom quadro, tanta capacidade que eu pergunto, mas então, porquê que ainda é mais cedo? Será que a política deixa? Eu, se for Presidente do Governo, tratarei de estabelecer com a Diocese condições para que a Diocese possa viabilizar o Jornal da Madeira, no âmbito de uma parceria, por exemplo, com privados. Porque, de facto, impressionou-me bastante os enormes talentos que encontrei naquele seminário organizado pela Diocese, a propósito dos seus 500 anos. Uma divisão administrativa com alterações num futuro próximo? Ou... No futuro próximo não digo, mas a médio prazo acho que temos que enfrentar essa questão da organização administrativa. Mas neste momento e no curto prazo temos tanto problema, tanta questão para atacar, que eu acho que era uma perda de energia e desfocar as nossas atenções se nos metêssemos com a reforma administrativa local. Mesmo para terminar, para além da sua candidatura, qual dos outros candidatos é que considera que está em melhor posição? Não me quero pronunciar sobre isso. Essa é uma questão que vai ser colocada, que está colocada aos militantes do PSD. Essa avaliação tem que ser feita pelos militantes do PSD. Eu estou a fazer tudo para que possa ganhar as consciências dos militantes do PSD.
E isso é o que me interessa. Obrigado, Dr. Sérgio Marques. Assim chega ao fim este ciclo de entrevistas a que se propôs o Diário e a TSF Madeira. Voltaremos a este espaço com outro